O canal Júnior, o contador de histórias, apresenta a história do Esporte Clube Internacional, anos 1960 a 1970, parte 1. Narração: Luiz Fernando Gonçalves Jardim Júnior. Edições: Luiz Fernando Gonçalves Jardim Júnior. She knows how to twist. Come on and twist. Yeah, baby, twist. Ooh, yeah. Just like this. Come on, little miss. And do the twist. Yeah. That's all right. Yeah. Como eu havia dito no vídeo anterior, o Inter conquistou o torneio início derrotando o Cruzeiro de Porto Alegre de 3-1, derrotando o Floriano de 1-0 e empatando com o Grêmio de 1-1, dando a vitória por tabela para o Inter. Naquele mesmo ano, o Saci passou a ser usado como mascote do Inter, já que ele representava bem a figura do negro vindo do folclore gaúcho. Originado por várias vertentes como as dos índios, charrua, que são povos nativos da região, os povos negros que vieram da África no tempo da escravidão, os imigrantes que tiveram sua versão na história e os jesuítas que também tiveram a sua versão da história. No Gauchão, o Inter ganhou 13 jogos, empatou 2 e perdeu 4, ficando na vice-colocação, dando a vitória por tabela para o Grêmio. Em 1961, o Inter participou do torneio Festa da Uva, mas acabou sendo eliminado pelo Juventude de 2-1 e empatou com o Flamengo de Caxias do Sul. Conquistou também a Taça Café Alvorada, ganhando do Grêmio de 2-1 com gols de Gilberto Andrade e Alfeu. Naquele mesmo ano, o Inter conquistou seu 16º Gauchão, vencendo 18 jogos, empatando 13 e perdendo apenas 2. Graças a Larry e companhia, e também com a estreia de Arias Filho e Oswaldinho, levando o Inter à vitória. E conquistou justamente vencendo o Grêmio de 3-2 com 2 gols de Alfeu. Naquele mesmo ano foi comprada a primeira cadeira cativa do futuro estádio gigante da Beira-Rio. Na época não foram poucas as provocações a afirmar que na verdade ele estaria comprando uma boia cativa. Apesar dos deboches, presentes inclusive em charges de jornais, foi também no início da década que bons ventos começaram a soprar na direção do ateu que surgia do Guaíba. José Pinheiro Borda, um português que vivia em Porto Alegre desde 1929, logo se apaixonou pelo Inter. Naquele ano ele assumiu o posto de presidente da comissão de obras. José Pinheiro Borda dizia: "Arregaçarei as mangas e só irei abaixá-las quando o estádio estiver pronto." Inúmeras vezes, mandatários do Conselho Deliberativo do clube o consideravam um nome bem quisto da sociedade gaúcha por ter conduzido a construção do hipódromo do Cristal com excelência. Para eles, Borda pareceu ser o nome perfeito para chefiar os trabalhos. Porém, portanto, todavia, o lusitano recusara o convite para o cargo em mais de uma ocasião, até ceder ao clamor dos companheiros colorados. Ao lado de Borda, na comissão estavam Efraim, como vice-presidente, Manuel Tavares, Heraldo Herman e José Asmas, responsáveis pela compra de materiais, Arnold Larsen, Paulo Reginato e Jader de Souza, na tesouraria, Aldo Dias Rosa e Hugo Martins Martínez na contabilidade,
além de Rui Tedesco e Thomson Flores na parte técnica das obras. O grupo deu ritmo aos trabalhos no Gigante, conseguindo junto à prefeitura novas máquinas para agilizar os serviços. Ademais, também fez questão de apelar para a torcida, sabendo que não existiria força maior para dar prosseguimento aos avanços na construção do estádio do que a mobilização do povo alvirrubro, o único capaz de fazer as águas de um rio se curvarem à sua determinação. Em 1962, o Inter participou do Torneio da Legalidade, torneio esse que reunia 2 clubes do Rio Grande do Sul, 2 clubes de Santa Catarina e 2 clubes do Paraná, tendo vencido 4 jogos, empatado 3 e perdido 3, terminando assim em terceiro lugar. No Gauchão, o Inter venceu 16 jogos, empatou 4 e perdeu 5, terminando como vice do Gauchão de 62. Na Taça Brasil, o Inter venceu do Metropol de Santa Catarina de 3-2 no jogo de ida e volta, empatou com o Cruzeiro de 1-1 no jogo de ida, mas venceu de 2-1 no jogo de volta, empatou com o Botafogo no jogo de ida e perdeu de 2-0 no jogo de volta, terminando assim eliminado nas semifinais. Naquele mesmo ano, campanhas por rádio passaram a conclamar colorados e coloradas de todo o Rio Grande do Sul a doar materiais como tijolo, cimento e ferro, com o objetivo de estimular a torcida. Até mesmo a maquete do novo estádio, representando ainda incipiente projeto, foi lançada ao público, em cerimonial organizado no dia 6 de outubro de 1962. Em 1963, o Inter terminou em vice do Gauchão, vencendo 13 jogos, empatando 5 e perdendo 13, dando a vitória por tabela para o Grêmio. Naquele mesmo ano, foi lançada a pedra fundamental da construção do Gigante, feito comemorado em celebração que contou com a presença maciça da torcida colorada e que teve em missa comandada pelo bispo Dom Eduardo Kunz, conselheiro do Inter na época, seu ápice, consciente não apenas da representatividade da futura Casa Alvirrubra, mas também do significado que o Inter assumia para todas as classes da sociedade gaúcha de então. O clérigo, em sua fala, reforçou o caráter popular imaginado para o novo endereço do Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Aqui todos serão iguais, sem diferenças ideológicas, políticas, religiosas, sociais. Todos serão irmãos. A partir da cerimônia, o terreno passou a conviver com um fluxo cada vez maior de operários, máquinas e materiais, transformando o antigo rio em verdadeiro canteiro de obras. Os túneis começavam a surgir, sendo logo sucedido pelas estruturas das arquibancadas. Intenso, o ritmo empolgava ainda mais a torcida, alavancando as vendas de títulos de arrecadação de fundos para a construção, que após totalizarem 2.000 no primeiro ano de comercialização, rapidamente atingiram a casa dos 40.000. O apoio era tamanho que, certa feita, em entrevista a Zero Hora, Borda admitiu não ter noção das dimensões do clube que dirigia, de tão grande que era. A euforia da torcida não se resumia a uma simples expectativa pelo novo estádio. Mais do que isso, esperava-se que, inaugurando o Gigante, os resultados dentro de campo voltariam a aparecer, visto que, depois de conquistar 13 títulos gaúchos em 16 anos, entre 1940 e 1955, o clube vinha passando por negativa sequência, tendo conquistado a taça do campeonato estadual apenas em 1961. Cansados após as derrotas do time nos Eucaliptos, os torcedores inclusive se dirigiam às obras da futura casa em busca de conforto. A gente torcia por pedreiros, lembra os colorados e coloradas daquele tempo. Em 1964, o Inter conquistou a taça Leonel Brizola, derrotando o Penharol de 3-2 no jogo de ida e de 2-1 no jogo de volta. Vale lembrar que o Penharol era naquele momento bicampeão da Libertadores e bicampeão intercontinental, ou seja, o Inter ganhou de um dos clubes mais fortes da América Latina naquele contexto. Naquele mesmo ano, o Inter contratou um atacante vindo do Metropol de Santa Catarina para ser um reforço para o Colorado. Seu nome era Nilson, que chegou a vencer o Grenal 169 de 1-0, que foi um amistoso realizado em Santa Cruz do Sul. Um mês depois, o Inter conquistou o troféu Sinimbu, derrotando o Grêmio de 1-0, como mostram essas imagens raras. No Gauchão, o Inter terminou como vice, vencendo 18 jogos, empatando 4 e perdendo apenas 1, dando a vitória por tabela para o Grêmio. Poucos dias depois, o Inter conquistou o torneio quadrangular de Porto Alegre, derrotando o Pelotas de 1-0 no jogo de ida e de 2-1 no jogo de volta, perdendo do Brasil de Pelotas de 2-0 no jogo de ida, mas vencendo de 1-0 no jogo de volta, e derrotando o Grêmio de 1-0 no jogo de ida e de 2-1 no jogo de volta. Em 1965, todo o frenesi precisou ser contido, contrastando com o otimismo do início da década. O ano ficou marcado na história do Inter por 2 grandes e duros baques.
Conduzida com recursos próprios, as obras para a construção do gigante tiveram de ser paralisadas, reflexo das debilitadas finanças do clube. Os trabalhos só foram reiniciados graças à ajuda do Banco da Província, conquistada a partir da Comissão de Obras. Grupo de dirigentes, este que sofreu inestimável perda para a torcida colorada. É uma infeliz ironia do destino, José Pinheiro Borda faleceu no dia 25 de abril, pouco tempo depois de conceder entrevista na qual declarara que, por não ser um grave pecador, pedia constantemente a Deus o privilégio de ser construído o gigante da Beira-Rio. Sua perda foi sentida por toda a cidade, dando início a um movimento dentro da sociedade de Porto Alegre para que o gigante que se erguia nas margens do rio recebesse o nome do português. Unanimidade no meio vermelho era a certeza quanto à inexistência de melhor maneira para honrar a memória do antigo líder do que retomando a dedicação de corpo e alma às obras. Rui Tedesco, novo presidente da comissão, logo disponibilizou para a venda um lote de cadeiras perpétuas, cada um ao preço de 1 milhão de cruzeiros, valor que injetou ânimo nos cofres colorados. Não restava dúvida, o gigante era para já. O Inter perdeu o título do torneio início sendo derrotado na final de 3-0 para o Grêmio. O Inter perdeu a Taça Rio Grande do Sul perdendo de goleada de 5-0 para o Palmeiras. 2 meses depois o Inter conquistou a Copa Festa da Uva derrotando o Juventude de 4-2, derrotando o Flamengo de Caxias do Sul de 2-0 e empatando com o Grêmio de 0-0. Mas no Gauchão não foi a mesma coisa. O Inter terminou em quarto lugar vencendo 10 jogos, empatando 5 e perdendo 7, tendo apenas como registro o Grenal 177. Onde o Inter perdeu de 2-1 com gols de Joãozinho do Grêmio, Alcinho do Grêmio e Davi do Inter. Ainda prendendo a bola Vieira, agora o Ursinho vai para o ataque, então Vieira faz o lançamento para o lateral tricolor que investe, marcado por Carlos Alberto, vai cruzar para a área, cruzou para o Alcino, salva a situação, escala completa o perigo Luiz Carlos, alivia para a sua intermediária, vem para Vieira, Vieira outra vez para o Ursinho pode repetir o lance cruzando para a área, preparou-se de pé direito, atenção, levantou, vai tentar subir o bom pela direita, subiu, bola no rebote para Joãozinho, chutou direito, gol! Vivacidade do Joãozinho poderia determinar, porque ele não participava da jogada, ele espreitava o Scala dominando a bola, entregando para o Fagin, não havia previsão para esse gol naquele instante, quando entrou, impetuoso o Joãozinho e marcou, tento rasteiro, não tinha defesa para o Guaporé porque a bola foi no campo. Carlos Alberto marcado por Vieira, recua para Ica, Internacional pressiona agora, Ica chegando até a intermediária, mandando para Luiz Carlos pode alongar para a área, atenção, vai atirar de pé direita, marcado por gol, recua no terreno para Ica, está na direção do seu companheiro de Wilson para Ica, agora vai experimentar a bola, atenção, atirou para o Luciano, para o Putinelli, entra perigosamente para a linha da área, recua para a Davi, entra o pé direito, gol! Mas adiantou um pouquinho, recolheu o Davi de primeira, atirou forte, rasteiro com o pé direito, pegou o canto desguarnecido, aí está empatado o Grenal, Davi para o Internacional. Fica atrapalha pela sua intermediária, ainda marcado por Joãozinho, abre na esquerda para Davi, Davi recua, bateu o gol, vai tentar bater também a Joãozinho, bateu o Joãozinho, pega a bola para Cleo para Joãozinho, Joãozinho para Alcino tenta descer a escala, tentou fazer o raio-x em escala, o rebote favoreceu a Joãozinho abriu na esquerda para Vieira entregou para Alcino no limite da grande área, tentou bater a escala, levou para o lado esquerdo, para marcar, atira, gol!
fazer um gol desse, driblando com o corpo a 2 adversários para marcar inapelavelmente. Uma jogada extraordinária e Alcindo, e nada mais se pode dizer. Em 1966, o Inter conquistou o torneio início derrotando o Aimoré de 2-1 e o Grêmio de 1-0. Já no Gauchão, o Inter terminou em vice, vencendo 13 jogos, empatando 8 e perdendo apenas 2, dando uma vitória por tabela para o Grêmio. Em 1967, o Inter terminou em vice do primeiro torneio Roberto Gomes Pedrosa, vencendo 6 jogos, empatando 7 e perdendo 4 jogos. No primeiro jogo, o Inter derrotou o Grêmio de 2-0 em pleno Estádio Olímpico, tendo ocorrido uma coisa inusitada. Pela primeira vez, as histórias dos dois clubes rivais se reuniram em uma fotografia que ficou eternizada na história dos Grenais. Mas no jogo contra o Santos a coisa foi bem diferente. O Inter foi goleado de 5-1 em pleno Estádio Urbano Caldeira. Dez jogos depois, o Inter perdeu para o Palmeiras de 2-1. Porto Alegre, o encontro entre dois dos finalistas do torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Internacional, time da casa, e o Palmeiras, campeão paulista. O Inter joga-se ao ataque em massa, quer a vitória a todo custo. Um primeiro tempo sem gols, e na etapa final a partida ganharia mais movimentação. E o Palmeiras vai marcar o seu primeiro gol. Emudece a grande torcida gaúcha enquanto vibram os 11 paulistas. E chega a vez do Inter. Depois, o time local, cheio de entusiasmo, teve um breve e ameaçador predomínio no gramado. O Palmeiras ficou assustado com o ímpeto do adversário. Mas a experiência do campeão paulista prevaleceu. De novo, a desolação entre os torcedores gaúchos. Faltavam poucos minutos e o Palmeiras segurou o jogo, garantindo sua vitória. Mas no jogo seguinte ocorreu justamente o contrário.
O Inter venceu o Corinthians de 1-0, sendo o primeiro clube gaúcho a vencer um clube paulista dentro de São Paulo. Vale lembrar que foi durante o torneio Roberto Gomes Pedrosa que acabou estreando um dos atacantes mais importantes na história do Inter. Seu nome era Cláudio Miro, terminando assim na vice-colocação atrás do Palmeiras. No Gauchão, o Inter terminou em vice, vencendo 13 jogos, empatando 6 e perdendo apenas 2, dando a vitória por tabela para o Grêmio, tendo como registro o último Grenal do Campeonato Gaúcho, tendo terminado com vitória colorada. Elton pelo setor direito, faz a abertura para Sérgio, isolado pela ponta direita, vai avançando Sérgio executou o centro, a boca da meta, vai soltar Dorinho, sobrou para Vilzinho, atirou cruzado, emenda Sérgio, corta o Ortonho, todo mundo falha, tira, entra Dorinho, pode marcar, gol! Para o Internacional, depois de várias gritantes dentro da pequena área do Grêmio. Lupe. O Gilcinho armou a jogada pela ponta esquerda. O Sérgio pediu bola lá na ponta direita. Gilcinho cruzou. O Sérgio deu para dentro da área. Falharam Altemir e Mengálvio. Mas maior a falha de Altemir, sobrou para o Dorinho, chutou a gol, bateu o adversário, voltou para ele, chutou pela segunda vez, faltou Alberto, mas a bola passou. 1-0 para o Internacional, Dorinho. E posteriormente conquistou o troféu Aviação São Cristóvão, em compensação pelo ano difícil. Então pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para receber mais vídeos meus. Compartilhe meu vídeo para que mais pessoas vejam o meu trabalho. Eu prometo que a parte 2 não vai demorar muito. E nos vemos e até mais.